Com isso, a gente já tem os nossos, como acessar os nossos atributos, e a gente vai precisar de um método que é específico, que você vai ter que receber o teclado, né? Você vai digitar e ele vai ter que fazer alguma ação específica. A nossa ação que a gente quer nesse jogo vai ser o que? Eu quero que a nave mova, eu quero que ela ande na tela. Então eu vou criar um método aqui, public void mexer, que é para ela andar, e eu vou dizer o seguinte: se eu quero mexer, eu estou na minha coordenada x e eu vou adicionar a determinado que eu coloquei específica. Então vai ser a minha coordenada x vai somar de dx e a minha coordenada y vai somar de dy. Esse dx e dy a gente vai definir mais na frente. Agora é o seguinte, como a gente quer capturar dados do teclado, a gente quer que ocorra alguma ação, a gente vai ter que implementar, sobrescrever métodos da classe keyAdapter, que são eles chamados, eu vou colocar aqui public void, aí eles têm dois tipos de método, o keyPressed, que é quando você aperta na tecla, e o keyReleased, que é quando você solta a tecla. Você vai colocar aqui keyPressed, e nesse método, aqui dentro como argumento, você vai ter que receber como parâmetro um objeto do tipo keyEvent, que vai ser a tecla, que eu vou apertar o evento do teclado. Aqui a gente importa, e é o seguinte, cada tecla ela tem um código específico, que é o código da tabela ASCII. Então, eu posso utilizar um inteiro que receba o código dessa tecla. Eu posso dizer o seguinte, int código é igual. O objeto do tipo keyEvent, tecla, ele tem um método chamado getKeyCode, que ele retorna justamente o código inteiro para eu poder armazenar e saber qual a tecla que ele apertou. Sabendo o código, fica muito fácil agora para a gente poder manipular o que a gente quer. Então eu posso fazer o seguinte, se o código for igual, a classe keyEvent, ela tem constantes que definem os códigos das teclas. Então eu posso colocar aqui keyEvent, ponto. Aí eu vou ter vários tipos de códigos, tanto e tal. Eu vou querer para cima, que é up, aqui em inglês, né? Então é o seguinte, vk underline up. Aí, se eu quero que ele suba, eu vou pensar assim, a tela começa o y daqui para cá e o x daqui para cá, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Quanto menor for o meu y, mais superior eu estou indo. Quanto maior, mais eu estou descendo. E com x, quanto maior, mais eu vou à direita, menor, mais eu vou à esquerda. Se eu quero subir, eu vou ter que diminuir a minha coordenada. O método keyPressed, ele vai definir um valor para as minhas determinadas, para eu poder utilizar exatamente no método mexer. Como o y vai somar de dy, e eu quero que ele suba, então o dy vai ter que ser negativo para ele poder subir. Então eu vou simplesmente dizer que dy vale, aqui define você o que quiser. Eu vou colocar -1, porque eu quero que a nave suba lentamente, eu não quero que ela suba tão rapidamente. Com isso, eu vou definir, se o código for keyEvent.vk_down, que é para baixo, eu vou dizer que aqui dy é 1, porque quanto mais o y ele vai estar descendo. Isso aqui eu vou fazer também para o x. Então o que eu posso fazer? Existe um atalho no Eclipse que é chamado, você duplica o código. Você aperta Ctrl Alt e aperta para baixo, e ele vai simplesmente copiar o mesmo código que você estava selecionando. Isso facilita muito, agiliza e tal. Então eu vou simplesmente trocar aqui por esquerda e direita. Só ressaltando que esse comando Ctrl, que eu posso simplesmente copiar quantos eu quiser, você tem que trocar as configurações aqui no seu computador, porque nem sempre ele vai estar
funcionando. Então, nas propriedades gráficas, você vem aqui, aguardando, e você vai definir, independente do computador, você vai ter algum canto que você vai definir as teclas de atalho. Então, aqui na tecla de atalho eu simplesmente desativei, porque se eu tivesse deixado ativa, essa tecla de atalho simplesmente ia diminuir, ia inverter a tela, ia ficar uma coisa muito estranha. Então, tendo aqui a esquerda, eu sei que se for para a esquerda eu estou diminuindo o x, então eu digo que dx é menos 1, e à direita eu estou somando, então dx é 1. Sendo que, toda vez que eu for chamar esse código, ele vai estar movendo o objeto, quando eu segurar o botão, quando eu apertar. Então toda vez que eu soltar o botão, eu vou ter que anular esse valor para o objeto ficar parado e não continuar infinitamente movimentando. Logo eu vou ter que sobrescrever o método public void keyReleased, que é da mesma estrutura do keyPressed. E aqui eu vou colocar também o int código igual tecla.getKeyCode. Eu vou fazer os mesmos testes. Se o código for igual keyEvent.vk_up, que é para cima, o que vai acontecer? A determinada y ela vai ser 0. Por quê? Porque no momento que estiver andando e eu soltar o botão, ele vai ter que somar de 0 para poder ficar parado, porque senão ele ia continuar somando e ia dar muito problema e tal. Então eu vou copiar esse código aqui, porque eu vou fazer o teste com todas as teclas também, e para todos eu vou definir 0, justamente para a nave poder ficar parada. Então é isso. Aqui a gente já tem a nossa classe da nave bem estruturada e criada, e a gente já definiu aqui as nossas imagens, já estão numa pasta organizada, colocamos o nosso pacote, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai para a próxima videoaula, onde eu vou estar mostrando essa nave na tela mesmo, andando e tal, para vocês ficarem com mais vontade de programar, né? Porque até agora a gente não fez nada que preste. E só uma coisa que eu queria ressaltar é que eu não sou um expert, eu não sou uma pessoa que sabe muito não. Eu simplesmente estou fazendo isso aqui para ajudar quem está começando. Então se tiver alguma coisa errada, estrutura e tal, não se preocupem, porque eu também sou um iniciante. Então fica para a próxima então. Até mais, galera. Tchau, tchau.